Louvado seja Deus. Nós vamos chamar as crianças aqui e vão ter a aula. Venham para frente as crianças. Aleluia. Isso. Está faltando criança aqui. Cadê as crianças? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por que o Senhor tenha abençoado a tua igreja para preparar as crianças com a tua palavra para enfrentar, meu Deus, este mundo tenebroso. E o Senhor pode usar essas crianças para isso. A tua palavra tem que estar no coração deles. Usa, meu Deus, a tua serva que vai ministrar no coração dessas crianças, abençoando, e que também, o Pai, os pais possam em casa instruir essas crianças no teu caminho, no caminho do Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Amados, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Quem for achando pode ficar em pé. Mateus capítulo 5. Do versículo 13 até o versículo 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa, mas no velador, e ela alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Pode sentar, amados. Sal da terra e luz do mundo. É isso que o Jesus nos comparou. Que nós devemos ser como o sal e também como a luz. E por que Jesus falou isso? São dois elementos fundamentais, sal e luz. São dois elementos, amados, que nós temos que entender a sua função. O sal, ele conserva, e no meio de um mundo podre, de um mundo perdido, de um mundo se deteriorando a cada dia, a deterioração moral, a deterioração espiritual, social, nós precisamos, amados, que alguém faça alguma coisa. Então, como nós somos chamados de sal, então nós temos a função de restaurar, de preservar, de conservar. No meio dessa geração, o sal, ele também dá sabor. Os irmãos sabem que o mundo ele está sem sabor, insosso, procuram tantas coisas para se alegrar, para se completar, mas infelizmente as pessoas estão vazias, sem graça, e a cada vez eles procuram coisas mais fortes para poder saciar esse vazio, essa coisa que está dentro delas, e que nós
nesse momento é que somos chamados por Deus para fazer a diferença nessa geração. Cada um de nós, amados, tem uma função gloriosa dada por Deus. E nós não perder esse objetivo, esse ideal, que senão nos tornamos insonsos também. Um sal que perde o sabor, ele não serve para mais nada. E nós precisamos entender que o mundo precisa de nós. Precisa do sal. Interessante que o sal ele tem uma finalidade também de se apegar nos elementos da comida. Você põe o sal no feijão, o sal no arroz, o sal na carne, ele se apega ali. Você não vê o sal, mas você sente. Então, nós somos como isso. Se você está ali, não é você que vai aparecer. É o sabor da sua vida, o sabor do seu procedimento, das suas atitudes, é que vai fazer com que as pessoas queiram isso, desejem isso, que precisam disso. Elas vão ver em você e em mim aquilo que elas perderam, que não encontram no mundo. Sabor. Sabor de vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E que tipo de vida abundante é essa? É uma vida, amados, que será uma vida normal, porém equilibrada pelas atitudes corretas que tomamos e decidimos diante das pessoas, ao qual elas vão desejar também esta mesma coisa que nós estamos professando e vivendo. Cada um de nós deve analisar se temos sido isso. E se não temos sido, qual é o problema? Nós sabemos também que o sal no saleiro, amados, não resolve nada. O sal só tem efeito quando ele sai do saleiro, quando ele sai para a função ao qual ele foi colocado. Será que nós temos sido esse sal? Será que o mundo tem sido beneficiado pela nossa presença? Será que na fábrica onde trabalhamos, no prédio onde vivemos, será que as pessoas ali têm sido beneficiadas com a nossa presença naquele lugar? Somos chamados para isso. Fomos tirados do mundo e das trevas por Deus para ser sal, para dar sabor ao lugar, para a podridão que está acontecendo à nossa volta, ela ser conservada e pelo menos, no mínimo, retardada a função de destruição que está ali. Não adianta eu apontar para um, para outro, amados, eu tenho que analisar a minha vida. Eu já encontrei crentes que falam: a igreja está fria, a igreja não tem feito nada. E eu pergunto, amados, quem é a igreja? Somos nós. A partir do momento que você fala isso, você está se identificando como uma pessoa fria, uma pessoa que não está fazendo nada. Porque não importa se alguém não faz do seu lado. Eu vi o nosso irmão falando aqui: não se importa com quem está do seu lado, glorifica a Deus e adora ao Senhor. É porque a gente se preocupa muito com o outro, se preocupa muito com quem está do nosso lado e como a pessoa vai reagir, o que vão pensar de nós, e nós mesmos não fazemos a nossa função. Deus está pedindo e querendo, sabe por quê, amados? O mundo precisa disso. Missões se faz, como foi falado aqui, não somente longe, não somente em outras terras, mas também aonde estamos, somos missionários. Missionário significa alguém que tem uma missão, alguém que foi colocado por Deus com uma tarefa de fazer alguma coisa para o lugar onde ele foi enviado. No caso, nós estamos aqui no Japão e estamos com a finalidade, a função dada por Deus de evangelizar, porque somos igreja do Senhor, somos o sal da terra. E questão da luz, amado, a luz, ela afasta as trevas. A luz, amados, ela tem essa função de dissipar trevas. Você sabe que as trevas é sinal que falta luz. Onde tem trevas, falta luz. E quando tem luz, as trevas se dissipam.
Então Jesus falou: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens. Uau! Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Você sabe, amados, muitas vezes não evangelizamos porque temos vergonha que as pessoas descubram que somos crentes em Jesus, porque nossas atitudes não têm sido coerentes com aquilo que professamos na nossa fé. O problema maior é que isso está anotado diante de Deus. E isso será cobrado de nós. Nós professamos a fé, nós professamos a comunhão com Deus, mas será que estamos vivendo isso? Deus, amados, Ele observa a cada momento. A Bíblia diz que existem livros nos céus. No juízo do grande trono branco, livros serão abertos. E haverá também nesse dia um livro. Esse livro é chamado o livro da vida. E a Bíblia diz que todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E nos livros estão anotados os atos de todas as pessoas da terra, pensamentos, atitudes, tudo está anotado. A Bíblia diz que nada escapa. A Bíblia diz que de toda palavra torpe que o homem falar, dará conta a Deus. Não é brincadeira, o mundo espiritual, ele é real. Nós não vemos, mas ele é real em todo lugar. Nós vemos, amados, que a função dos demônios espalhados pelo mundo é trazer discórdia, contendas, destruição, trazer homossexualidade, trazer toda sorte de pecado para destruir a sociedade, acabar com o casamento, acabar com a integridade da família, porque isso foi instituído por Deus, e Satanás, como inimigo de Deus, ele quer e tem a função de matar, roubar e destruir. E quando ele consegue, de alguma forma, achar uma brecha para entrar na nossa vida, na nossa casa, ele começa a fazer a função dele dentro do nosso coração, e depois dentro da nossa mente, e depois leva-nos a atitudes. Então nós estamos vendo que o mundo hoje está cercado e vivendo um momento terrível de uma condução diabólica pela qual as pessoas estão se destruindo a si mesmas, estão pecando contra Deus e ao mesmo tempo perdendo totalmente a função pela qual foi colocada na igreja. Somos igreja, e como igreja do Senhor temos uma função, e se essa função não é exercitada, perdemos o valor, perdemos o crédito. Você trabalha numa fábrica, e a fábrica tem máquinas, cada máquina tem uma função, e se uma das máquinas não faz a função dela, ela atrapalha até a produção, não é verdade? Nós somos a igreja do Senhor, e fomos colocados por Deus com uma função, amados, muito superior de máquinas, muito superior de qualquer outra coisa. E muitas vezes nós estamos parados esperando alguma máquina funcionar, mas nós mesmos, como aqueles que são chamados por Deus para fazer a obra, estamos observando, não fazemos nada. Então nós falamos já que se caso qualquer membro do nosso corpo para de funcionar como deveria, o que acontece com o corpo todo? Quando você machuca uma das mãos, e você tem que enfaixá-la, e você tem que isolar essa mão da função dela, todo o trabalho que esta mão faria, a mão esquerda vai ter que fazer. Então, além da função dela, ela vai ter agora outra função, que será fazer a função de alguém que não está. Na fábrica, da mesma forma, vocês já passaram muitos aqui por essa situação, vocês trabalham numa linha, e tem outra pessoa que vai trabalhar substituindo você, e quando ele falta, o que acontece? Você tem que fazer o trabalho dele. E você se cansa mais, e você fica mais atarefado. Assim também é o corpo de Cristo, amados.
Nós somos um corpo, e cada um de nós tem uma função nesse corpo, especificado pelo Senhor. E cada vez que nós deixamos de fazer a nossa parte, nós estamos acumulando algum irmão de um trabalho que nós poderíamos estar fazendo, porque Deus nos chamou para isso. Mas isso eu estou falando de uma forma interna. Pense bem naquilo que você tem pensado. Muitas vezes você tem se esquivado de trabalhar, se esquivado de fazer alguma coisa para o Senhor. E o que isso tem a ver com o texto que eu li? Amados, o sal, ele dá sabor não importa onde. Então aqui dentro da igreja também eu tenho que ser sal. Eu tenho que fazer a minha função aqui também. Eu não posso ser uma pessoa insípida, uma pessoa sem gosto, uma pessoa sem nada para dar. Eu tenho uma função, Deus me escolheu para isso, a minha parte eu tenho que fazer. Eu não venho assistir culto, você não vem assistir culto, se você é crente em Jesus, você vem adorar e prestar culto ao Senhor. E a coisa mais, o privilégio maior deste mundo, para qualquer criatura de Deus, amado, que se aceitar Jesus se tornou filho de Deus, é adorar o Senhor. É glorificar o nome do Senhor. É exaltá-lo. Para que assim, enchendo-se do Espírito Santo, o Espírito Santo faz esse sal sair do saleiro. E você vai ser bênção onde você estiver. E a luz? A luz afasta as trevas. E ela manifesta-se. Quando a luz acende, tudo aparece. Quando você perde alguma coisa, o que você tem de fazer? Acender a luz, clarear o local. É a primeira coisa, não adianta você olhar. Primeiro tem que acender a luz. Na parábola da dracma perdida, Jesus falou que a mulher, ela, ao perceber que tinha perdido uma dracma, ela imediatamente acendeu a luz, para depois começar a varrer a casa, e procurar diligentemente até encontrar. Amados, como luz, nós estamos chamados para mostrar, como sal dá sabor, e como luz para clarear, para mostrar às pessoas que muitas vezes estão em caminhos tão errados, mas elas não estão enxergando. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ao responder a Jonas a sua reclamação, disse a Jonas: você está reclamando porque eu queimei uma folha de aboboreira que te dava sombra? Você ficou triste com isso? E eu, com em torno de 120 mil pessoas que não sabem enxergar um palmo diante do nariz, e eu tenho misericórdia desse povo, você quer que eu destrua ele? Sabe, amados, muitas vezes nós estamos tão egoístas, tão acomodados na nossa vida cristã, acostumados, infelizmente, à vida que as pessoas estão oferecendo para nós agora. As igrejas estão perdendo o sal, estão ficando insossas. Sabe por quê? Porque elas mudaram o Evangelho. Elas mudaram a forma de pregar o Evangelho. Se encontra mais facilidade em dar ao povo somente esperança de prosperidade e triunfalismo. E as pessoas acostumaram com essa mensagem. E elas querem ouvir essa mensagem. Elas não mais se contentam com falar do verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho nos confronta. O verdadeiro Evangelho nos faz enxergar dentro de nós. Tem pessoas morrendo de fome e de sede espiritual, porque estão recebendo um alimento que não sustenta, mas que apenas promove alegria e bem-estar. Claro que Deus dá bem-estar e alegria, mas também Deus permite situações na nossa vida que nos fazem sofrer. E por que Deus permite sofrimento? O sofrimento é treinamento de Deus.
para nós ficarmos mais fortes. Mas tem pessoas que acostumaram somente na bênção. Porque os hinos cantados, as músicas que se colocaram ultimamente, é somente para falar dessas coisas. É gostoso, alegra a carne, alegra o nosso eu, o nosso it, o nosso ego, e as pessoas correm atrás. Mas, amados, isso não tem... Sabe o problema disso? É que não dura muito tempo. Vem vazio de novo. Tem crentes vazios, amados. Tem igrejas vazias. Porque querem se alimentar de coisas passageiras, efêmeras. Promessas e promessas. Não estão dispostos mais a ser confrontados com o pecado. Não estão mais dispostos a ser confrontados e mudar de vida. Eles acham que porque disseram que aceitaram Jesus estão salvos. Mas na verdade o fruto da vida deles não demonstra que isso aconteceu. E eles estão sendo enganados na igreja porque eles estão vindo e o pastor e a liderança os recebe, os mantém ali presos num sistema que mostra a eles que vale a pena, porque tornaram a igreja do Senhor um clube social, onde as pessoas vão ali para ver algum show de algum cantor ou de um grande pregador, e eles vão ali se entreter para buscar para si entretenimento, que saiam da igreja felizes, porque foi como se fosse numa festa, num baile, num clube social. Encontrar pessoas boas, decentes, que se confraternizam. É óbvio que a igreja do Senhor tem isso também, confraternização, somos uma família e por isso vivemos juntos, mas, irmão, não se engane. Jesus disse que se conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Que tipo de fruto nós temos dado? Em algumas igrejas não há mais estudo da palavra. Sabe, amados, o povo se contenta em ouvir mensagens e algumas realizam shows, né? E já anuncia logo o show que é para atrair mesmo. Não é mais adoração, não é mais louvor, é show. Aí se fala do nome de Jesus, sim, para deixar Jesus, a gente vai falar do seu nome. Mas o negócio é a estrela que está ali. É as pessoas que estão ali se apresentando. E elas falam de Jesus, mas querem olhar você, olhando para elas e falando o seu nome. Interessante que e gastam o tempo todo com esse show, com o louvor, com os cânticos, com as danças, e depois sobra muito pouco tempo para a palavra de Deus. Quando vem o tempo da palavra, o povo já está cansado, o povo já está desanimado, aí começam a conversar e começam até pegar os seus celulares e começar a mandar as imagens que filmaram o cantor, aquele show, para a internet, para mostrar para as pessoas onde eles estão. E a palavra está sendo pregada, mas não interessa mais. Isso é mentira, isso é falsidade, isso é engano. Infelizmente, eu já falei aqui, amados. Infelizmente, eu já falei aqui. Se as pessoas vêm aqui buscar isso, não vai ter para você, desculpa. Você vai ter que procurar outro lugar. Porque eu tenho um compromisso muito sério com Deus. Eu estava fazendo estudo sobre o juízo do grande torno branco e eu fiquei arrepiado de ver o que vai acontecer com essas pessoas. Eu fiquei muito preocupado de ver o que Deus vai fazer no dia da vingança dele. Porque, amados, se estamos debaixo da mão do Senhor, obedecendo a sua palavra, temos a garantia do Senhor que somos salvos da ira. Mas aqueles que estão brincando com as coisas de Deus e amando o mundo e que no mundo há, eles está reservado para eles um terror tão grande, tão terrível, amados, que isso vai ser para a eternidade. O pior é isso, que não vai ter mais como evitar. Não vai ter mais como se livrar. Acabou! Vai dar um tempo que Deus vai chamar você e eu. Se não obedecermos a palavra dele, se resolvermos viver o mundo e tudo que no mundo há, se gostarmos das coisas que o mundo tem, quisermos viver, e não estamos dispostos a obedecer a palavra, porque o pastor fala muito, é muito durão, é muito duro na palavra, e a gente quer alegria, a gente quer regozijo, e as pessoas ficam pensando que isso vai dar vida. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Eu sempre reclamo para Deus também das minhas mensagens, sabia? Falo com ele, Deus, me dá uma mensagem. Deus, me dá umas mensagens assim, igual esse povo aí. Que faz o povo rir o tempo todo, faz o povo se alegrar. Dá uma mensagem dessa, Pai. Sabe, Deus já me chamou a atenção várias vezes, eu não falo mais isso. E Deus falou para mim, eu te chamei para você pregar a minha palavra, então prega a minha palavra. E quando Deus não fala no meu coração, Ele usa profetas e fala, meu servo, fala o que eu te coloco no coração e na boca para falar. Porque eu sou contigo. E você vai falar aquilo que eu te dou. E não temas. Porque os meus vão ouvir. Então, como que eu vou agora relutar com Deus ou tentar mudar isso? Eu não posso. Eu até gostaria de pegar e trazer de casa uma mensagem açucarada para você. Recheada com ameixa, chocolate, doce de leite, alguma coisa assim. E você sair daqui tão feliz e engordando, inclusive. Mas isso não é o que Deus quer. Infelizmente, tem pessoas que gostam de ouvir essas coisas. As pessoas estão sendo agora chamadas para receberem muitas bênçãos, cura, prosperidade, solução de problemas, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho, que é também confrontar o pecador com o seu pecado. A igreja tem cura, amados? Tem cura sim, Jesus tem curado e vai continuar curando em nome de Jesus, aleluia. Eu creio no poder de Deus, amados, para prosperar o crente sim, porque a verdadeira prosperidade que vem de Deus, ela é aquela que leva você a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que então você prospere. Mas se você não lê a Bíblia, se você não tem Bíblia em sua casa, que ela é usada diariamente, se você não tem o prazer de estudar a palavra do Senhor, ou de ler a Bíblia para sua família, ou junto, ou seja o que for, como que você vai esperar a bênção de Deus, a prosperidade na sua vida? Desculpa, meu irmão, a prosperidade está na palavra. O Salmo 1 e Josué capítulo 1 é tão claro quando diz: medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o fruto na estação própria, a folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. O que você tem dado à sua casa? Eu pergunto aos pais: em que você tem alimentado sua família? Que tipo de alimento os seus filhos têm digerido? E aí está as consequências, e aí está o resultado daquilo que você vai ter. E daquilo que vai produzir a sua casa, a sua vida, a sua família. Nós estamos sendo sal dentro de casa. Nós estamos sendo luz na nossa casa. Nós fazemos missões, amados. Somos chamados por Deus para levar o mundo a sair dessa miséria. Somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, da salvação, que o pecado condena, que o pecado mata, que o pecado leva à perdição eterna, que o pecado, amados, é um câncer que está destruindo o mundo, mas que nós temos um remédio, a solução para isso: Jesus Cristo, o Salvador, aleluia. Se você o aceitar, Ele perdoa os teus pecados, Ele limpa o teu coração, Ele conduz você a uma vida de vitória, mas uma vida também de frutificar para a glória de Deus. Parte da igreja de Cristo, amados, infelizmente tem diluído as mensagens do Evangelho e trocado o poder espiritual pelo poder humano. Tem pastores e líderes que estão pregando mensagens que agradam as pessoas. E é isso que até a gente fica até com uma invejazinha de falar também, porque a gente vê as pessoas tão felizes com certas mensagens, mas essas mensagens não levam essas pessoas a ouvir a palavra, se arrepender de pecados ou mudar a vida. Alguns confiam mais no poder humano, fazem conchavos com políticos e com o governo para poder ter auxílio, ajuda, para poder fazer a igreja melhor na preocupação,
é que a igreja cresça, que seja grande. Alguns confiam mais no poder humano e abrem mão dos princípios da palavra de Deus, sabe? Os princípios da palavra de Deus são eternos. Deus sempre falou para o seu povo lá em Israel: confia em mim, não dependam de ninguém, porque eu sou o seu Deus. Tudo que vocês precisarem eu vou dar. Jesus falou isso também para nós cristãos. Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que você precisar comer, beber e vestir, eu vou acrescentar. Prioridades. Porque somos sal, porque somos luz. Então temos que brilhar, temos que mudar a situação, temos que fazer a diferença no local que nós estamos. Estamos bem parecidos com a igreja que estava vendendo indulgência no passado. As pessoas que tinham dinheiro pagavam a indulgência e era perdoado dos seus pecados porque tinha dinheiro, dava dinheiro para a igreja. Aí então era declarado que aquela pessoa estava perdoada dos seus pecados porque pagou ou deixou, dava o testamento deles. Os fazendeiros, os homens ricos, faziam um testamento para a igreja, que quando eles morressem, a igreja era dona das terras, da fábrica, do dinheiro deles, e eles recebiam uma carta de indulgência dizendo: todos os pecados que ele cometeu, que vai cometer, estão perdoados. Não é legal isso? Se não fosse mentira, seria bom. Não é verdade? Se não fosse falso, seria bom. Mas nós estamos vivendo esse tempo, amados. As pessoas estão sendo chamadas na igreja para se divertir, para se distrair, e promessa para elas que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai prosperar, que o Senhor vai dar tudo o que elas precisam, e algumas ficam até mostrando e dando testemunho, mostrando as casas, as mansões, os carros novos, e as pessoas são iludidas com isso. Eu estou falando para vocês, amado, uma verdade que não vai mudar. Jesus falou que nós somos o sal e somos luz e não podemos nos tornar insípidos, sem gosto, sem sabor. A nossa família tem que saber o nosso sabor. As pessoas da fábrica têm que saber que nosso sabor é diferente. Elas têm que se incomodar quando chegam perto de nós, estiver fazendo alguma coisa errada, porque nós somos luz. E como luz, tudo que está no escuro, escondido, aparece. Eu me lembro quando eu trabalhava na Embraer, a fábrica de aviões lá em São José dos Campos, e eu entrava muitas vezes em sessões que estavam as pessoas conversando. Eles sabiam quem eu era. Eu era pastor, eu lia a Bíblia. E não sei que tipo de conversa que eles tinham, mas eles falavam para eu: para, chegou o pastor, chegou a Bíblia. O que é isso, amados? Eles se incomodavam com a presença. Eu não estava fazendo nada, eu não estava falando nada, mas eles sabiam quem eu era. Eu era identificado como alguém. Então isso significa que a minha luz estava brilhando. E isso é uma necessidade, não porque eu seja melhor do que ninguém, e você. Nós temos que brilhar, amados. Não é questão de querer ou não, você tem que brilhar. Se você não está brilhando, então a sua luz está apagada, você não é luz, você é trevas. E a Bíblia diz: e quão grande trevas será. Porque o pior das trevas, quando nós entramos trevas, é que somos conhecidos como crentes. Mas crentes que dão mau testemunho, crentes que não vivem a palavra, crentes que desonram a palavra de Deus, crentes que prejudicam a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que o castigo para essas pessoas será muito maior. Porque experimentaram da mesa do Senhor, mas escolheram o mundo e o pecado. Com muito mais açoite serão açoitados, diz a Bíblia. E Deus ajude que seja açoitado ainda em vida, porque se morrer e for condenado por isso, o castigo também eterno será maior. Porque se os irmãos querem saber, no inferno existe graduações de sofrimento. Estudem sobre isso. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. E no inferno tem graduações de sofrimento. E nós, como crentes em Jesus, que apostatamos da fé, ou que desviamos do Evangelho, ou que vivemos uma vida mundana,
a Bíblia diz que o castigo será muito mais severo, porque nós estamos experimentando da mesa do Senhor, e depois saímos e vamos para o mundo. Isso eu estou falando porque é verdade, porque está na palavra de Deus, eu não posso mudar isso. Agora eu queria saber, amados, que uma liderança que existe hoje nas igrejas está enganando os crentes pedindo dinheiro, sabe? E o pior, que utilizam a palavra de Deus para isso. Pede dinheiro descaradamente, dão somas de dinheiro, valores para você doar para a igreja, como sendo um sacrifício, como sendo uma semente que vai ser lançada, quando a Bíblia não fala assim. Quando nós falamos aqui, amados, o dízimo e oferta, nós estamos falando de dinheiro, estamos falando da bênção de Deus na sua vida para ofertar ao Senhor e para dizimar. E quanto mais você entrega ao Senhor com o coração alegre e sincero, a Bíblia diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Mas as pessoas que dão nessas igrejas dão as quantias exatamente esperando receber muitas vezes mais. Então não estão dando com alegria, estão dando como investimento financeiro, a qual, se não receberem um retorno, vão reclamar muito. Tem alguns no Brasil que estão na justiça pedindo para o pastor devolver o dinheiro deles, porque ele não prosperou do jeito que foi prometido. Graças a Deus nós nunca vamos, a nossa igreja aqui nunca vai ser processada por causa disso, porque a gente não dá valor de dinheiro. Falar em dinheiro na igreja é quando você estipula a quantia. Quem tem fé para dar 10, 100 mil, quem tem fé para dar 500 mil. Mas quando você fala, irmão, traga o seu dízimo e oferta, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Aquele que dá a semente é o semeador, ele vai... Sabe, isso é falar de dízimo e oferta, que você entrega com alegria ao Senhor, que o Espírito Santo é que vai colocar no teu coração. Oferte, meu servo, oferte, minha serva, dê tanto. Deus já falou muito comigo, eu já ofertei quantias que eu não queria dar, mas o Senhor falou, dá tanto. Eu falei, Senhor, eu vou dar tanto, já está bom. Ele falou, não, você não vai dar isso, não vai dar mais. E eu relutei um pouco, depois eu obedeci. E aí depois eu percebi por que Deus estava pedindo aquilo que eu desse, porque Ele tinha 90% a mais para me dar, só pediu 10% para mim. Eu achava que era muito. Sabe, amados, Deus, Ele sabe como trabalhar, Ele trabalha no nosso coração, mas ninguém pode influenciar você psicologicamente. Você como um crente em Jesus, você tem que se destacar como um sal, que você investe e se dilui aonde você chega. O sal, ele dá sabor, mas ele não aparece. Ele é notado, mas se ele aparecer muito, o que acontece? A comida fica salgada e você já rejeita. Eu já errei. Em vez de colocar açúcar num bolo, num pão, eu coloquei sal. A quantidade de açúcar é sempre maior, né? Quando eu fui ver, uau! Era uma mordida no pão e um copo d'água. Então eu tive que jogar fora, porque não era bom. Assim também somos nós, amados. O sal tem que saber a dosagem. E para você saber a dosagem, somente o Espírito Santo de Deus em você que vai dar essa dosagem. É Ele que nos usa, é Ele que nos faz interferir dentro da sociedade, é Ele que nos faz levar as pessoas à esperança de vida. E eu quero falar para vocês também, amados, que no meio disso tudo, Satanás está se aproveitando. Está se aproveitando, amados, sabe por quê? Porque ele espalha suas estratégias de maldade. Satanás, ele começa a trazer a imoralidade para dentro da igreja. As pessoas, em certas igrejas, elas estão vivendo uma vida promíscua. Infelizmente, eu vou falar para vocês aqui, só tem adultos aqui, mas no Brasil tem sites e anúncios de swing evangélico, swing gospel, troca de casais gospel, reuniões, onde depois da troca do casal eles agradecem a Deus pelo prazer, pela alegria de estar podendo conviver na comunidade, que um pode usufruir da mulher do outro. E se você fica assustado com isso, você fica, mas meu Deus, será que isso é verdade? Isso já aconteceu aqui no Japão, amados. Uma senhora aí de uma cidade aqui no Japão, ela é uma irmã da igreja,
Ela foi pressionada tanto pelo marido para fazer uma dessas reuniões, ela acabou indo, e ela, depois que saiu dali, ela se sentia tão suja, ela perdeu totalmente a vontade, o prazer de estar vivendo. Ela não queria mais ir à igreja, tinha uma vergonha dela mesma, tinha uma vergonha de tudo. Mas Satanás está fazendo isso, amados. Porque é muito social na igreja, é muita festa, é muito evento, é muito entretenimento, e leva a isso, leva a sensualidade, leva a tudo que é indecente e imoral. Nesses lugares, as roupas que as mulheres usam, mesmo as casadas, são roupas tão indecentes e imorais que nem prostituta usa. Mas elas estão usando, porque querem mostrar o corpo. Para quem? Se a Bíblia diz que a mulher casada se arruma para o marido, mas infelizmente tem marido que gosta que a mulher mostre o corpo para os outros, para gerar pecado de adultério e também serem adúlteros, porque a Bíblia diz, e Jesus falou, se um homem olhar para uma mulher e no seu coração conceber estar com ela, já adulterou. Agora eu te digo também, a mulher que usa roupas indecentes e imorais para andar por aí e fazer um homem pecar, ela também está em adultério diante de Deus, porque ela provocou isso. Cuidado, irmãs. Ore a Deus para saber que roupa você pode usar, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é um fruto, um objeto de uso, de desejo. Seu desejo é para o teu marido, diz a Bíblia. A liberdade. A Bíblia fala que tipo de roupa, pastor, a gente vai usar. A Bíblia diz assim, se vista com pudor e modéstia, se vista com trajes honestos. E quando a gente fala traje honesto, sabe o que é o traje honesto? É aquele traje que você não vai defraudar ninguém. É aquele traje que nenhum homem terá o direito de olhar para você e desejar, porque o traje é honesto. Isso é, o traje, ele não mostra partes do seu corpo que são sensuais, que vão atrair o desejo de homens da sua vida. Então esses são trajes honestos. Então é por isso que a Bíblia fala, se vista com pudor e modéstia e com trajes honestos. Fora disso, meu amado e minha amada, você está em pecado. Ah, pastor, eu não acho que isso é certo não. Não é questão de achar ou não, é questão que se a Bíblia diz ou não. É questão se você serve a Deus ou não. É questão se você quer ser santa ou não, santo ou não. Também os homens, as vestes também têm que ser honestas, nossas vestes. Decentes, não imorais, de qualquer forma. E é por isso que a palavra de Deus diz, porque somos sal. Como que nós vamos salgar se somos também mundanos? Como nós vamos salvar, fazer a diferença no mundo se somos iguais a eles? Qual é o modelo da nossa vida? Qual é o modelo do nosso viver diário? Que tipo de liberdade nós estamos achando que é verdadeiramente liberdade? A Bíblia diz, não use da liberdade para dar ocasião ao pecado. Porque você é sal, você é luz. Interessante que a imoralidade está se alastrando como um câncer. A violência está incontrolável, a impunidade tomou conta do sistema legal do governo no mundo. O Brasil hoje, as pessoas quanto mais corruptas são, mais moral elas têm. A perseguição à igreja no Brasil é real, está acontecendo agora, já tem pastores presos, igrejas sendo fechadas, e o governo está apertando o cerco. Mas infelizmente tem igrejas que são tão liberais que o governo não está nem preocupado, porque o diabo não se preocupa com as igrejas que não incomodam ele. O diabo não vai se preocupar com igrejas que não são sal, que não são luz, porque também estão nas trevas. Não fala contra o pecado, não confronta o pecador com a sua vida, não confronta os crentes para viver uma vida decente e honesta, não faz nada disso. Então, por que não está incomodando o diabo, não? Um satanista falou no livro que ele escreveu, que ele entrava em igrejas que ele ficava tão feliz, que ele via até no grupo de louvor, demônios ministrando junto com o grupo de louvor. Eu acredito nisso sim, amados, porque demônios são abusados, eles se intrometem mesmo. Mas também ele falou que tinha igreja que ele chegava aqui no pátio da igreja, quando o louvor estava tocando, ele caía demoniado, ele caía possesso, que não resistia à unção de Deus naquele lugar. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, se o demônio entrar por aí, um demoniado entrar e quiser fazer alguma coisa, ele vai cair aqui, porque aqui tem unção de Deus, tem poder de Deus, aqui tem palavra de Deus, aqui tem um povo que teme o Senhor. Aleluia!
E nós queremos manter isso. Não adianta manter a aparência, amado. Não adianta ter quantidade se a qualidade é podre. Não adianta termos muita gente aqui na igreja se as pessoas vivem a vida como elas querem viver, de acordo com o que elas pensam que é o certo, e não olhando para a palavra de Deus. Não adianta ter essas pessoas na igreja. Nós queremos pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que sejam sal e que sejam luz para o mundo, que pregam o verdadeiro evangelho, que não tenha medo, amados, de renunciar ao mundo e no que no mundo há, que não tenha vergonha de ser crente em Jesus, mas que se apresente como verdadeiro luminares nesse mundo tenebroso, para clarear as pessoas, mostrar a elas o pecado que elas vivem e dizer a elas: você precisa se arrepender, porque Jesus Cristo quer te salvar. Ele morreu na cruz no seu lugar. Interessante que a gente vê que a única solução, amados, para uma sociedade que está em decadência, como estamos vendo agora, e essa decadência invadindo as igrejas do Senhor, líderes que estão se vendendo, que estão se comportando de uma maneira ilícita, assim como o Senhor fez no Velho Testamento com os sacerdotes que acabaram adotando a idolatria por causa da influência demoníaca de Jezabel e da sua filha Atalia no governo do norte e do sul também, em Judá. Está acontecendo também agora, e estamos olhando e vendo essas coisas acontecerem. E nós temos orado a Deus e disse: não me deixe me corromper, Senhor, porque eu tenho uma igreja na mão que o Senhor me deu para tomar conta dela. E, ó Deus, tem tanta coisa que a gente tem que falar, que pode machucar eles, que pode ofendê-los, mas eu tenho que falar, porque senão eles podem se perder e eu vou ser o culpado disso. Mas quando nós resolvemos falar a verdade da palavra do Senhor, amados, isso traz em nós também uma grande responsabilidade de falar com amor no coração. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Se o Senhor quer me usar com dureza na igreja, mas também uma dureza com amor, para que as pessoas vejam que nós não estamos falando apenas para bater ou chicoteá-las ou machucá-las, mas que é para sarar e tirar do caminho errado, da perdição. Porque Satanás está, amados, atraindo os nossos jovens adolescentes, se perdendo, caminhando para o mundo sem nenhuma influência nossa, da nossa casa, da nossa vida, da palavra de Deus que está em nós. Nossos filhos escolhendo caminhos totalmente diferentes daqueles que gostaríamos que eles tivessem, porque nós temos sido frouxos com a palavra de Deus. Deus está querendo abençoar a igreja, amados. Fazer uma obra grandiosa, uma mudança em nós. Jesus está voltando e a igreja do Senhor vai embora daqui. E eu não quero ver a falta de nenhum de vocês quando lá se apresentarmos diante do Senhor, porque eu, como pastor da igreja, tive a responsabilidade de ensinar vocês, de ministrar a vocês, de disciplinar vocês. Então o que eu estou passando para vocês é a verdade nua e crua da palavra. Pode estar doendo agora, mas se você aceitá-la, vai ser cura para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Você vai sentir a verdadeira vida, o verdadeiro sentimento de adoração ao Senhor, sabe? Mas adorar a Deus não é isso que muita gente pensa, mas adorar a Deus é um estilo de vida. Adorar a Deus é quando você pode adorá-lo na cama, adorá-lo na doença, adorá-lo na dificuldade. Você pode adorá-lo em todo momento, não é somente na hora da bênção, na hora da alegria, não, mas é também na hora da tristeza, porque você é uma pessoa que tem unção de Deus, que tem vida para glorificar o nome do Senhor em qualquer circunstância. A verdadeira adoração que Paulo e Silas, presos num tronco, com o corpo todo marcado pelos chicotes que apanharam, sangrando, possivelmente muito possível ardendo aquelas feridas, mas a Bíblia diz que eles oravam e glorificavam e cantavam hinos ao Senhor. A única solução é Cristo, amados. Essa sociedade, o mundo, as pessoas, os seus vizinhos, a fábrica, precisam de Jesus, desesperadamente precisam de Jesus.
E a igreja é portadora dessa mensagem. Você e eu temos essa mensagem. Eles estão com sede e nós temos água. Eles estão com fome e não estão se saciando. Nós temos o alimento que sacia. Jesus disse àquela mulher: se você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela não entendeu direito na hora, mas ela pediu que Jesus lhe desse dessa água. Jesus estava falando que a sede que ela tinha era de felicidade. Era uma sede de segurança, porque ela já estava no 6º homem na vida dela. 6º homem. E ela até agora não tinha saciado essa sede de felicidade, de segurança. E eu sempre costumo dizer, o 7º homem na vida dela deu a ela o que ela queria realmente, o que ela precisava. Jesus foi o 7º homem na vida daquela mulher. Só que ele não deu a companhia física, ele não deu para ela o prazer que ela queria sexual, ela deu para ela vida eterna. Jesus falou: se você beber da água que eu lhe der, você não terá mais sede. Então me dá dessa água. E Jesus diz: você crê que eu sou o Messias, o enviado, o prometido? Eu creio, porque tu és profeta. Então bebeu da água. E fez a diferença. Assim que ela bebeu, assim que ela creu em Jesus, ela já largou o cântaro dela ali, já foi para a cidade correndo dizer: venham ver um homem que falou toda a minha vida, ele é um profeta. E vieram ver Jesus, e Jesus falou aquela cidade, aquela aldeia, e eles chamaram Jesus para entrar. Jesus ficou 2 dias naquela aldeia, a Bíblia dizia: a aldeia creu em Jesus. Sabe, amados, quando você bebe dessa água, quando você realmente bebe dessa água, você não quer ficar sozinho, você quer dar para os outros também. Aquela mulher acabou de beber, experimentou a água que Jesus lhe deu, isto é, a vida eterna. Ela não se conteve, ela queria que outros soubessem. E ela trouxe as pessoas para ouvir Jesus falar. A nossa igreja, amados, é uma igreja missionária. Nós temos que ter esse desejo ardente no nosso coração de dar às outras pessoas aquilo que nós dizemos que temos. Será que temos? Porque se temos, devemos desejar que os outros também tenham. Se é bom para mim, então também deve ser bom para os outros. O que nós temos feito com aquilo que recebemos? É hora, amados, de a igreja voltar às raízes. É momento da igreja, amados, voltar a viver os princípios da palavra de Deus, que é vida, que traz paz, que traz alegria, segurança. Porque todas as vezes que nós estamos vendo que a igreja mudou o sentido e desviou a atenção das pessoas para a prosperidade, para os benefícios, para a autoestima, as pessoas estão vazias. Por quê? Porque a autoestima, porque o bem-estar, a comodidade são coisas passageiras. Mas a verdadeira fé em Cristo nos dá uma segurança tal que não importa as circunstâncias, você tem paz. Não importa as circunstâncias, você vive bem. Porque é isso que Jesus falou: eu tenho para vocês a paz que o mundo não tem, e vida em abundância. Então é isso que nós queremos, amados, pregar o verdadeiro evangelho no poder do Espírito Santo. Pregar o verdadeiro evangelho, e queira isso, e deseje isso. Você quer pregar o evangelho para a pessoa do seu lado, você quer pregar o evangelho na fábrica, você quer pregar... Peça a Deus: eu quero pregar, Senhor, mas somente no poder do teu Espírito Santo. Porque quando você abrir a tua boca, aleluia, vai abalar o coração das pessoas. Elas vão desejar aquilo que você tem. Elas vão ser, amados, confirmadas nisso. Elas vão acreditar no que você está falando, porque você está abrindo a boca, mas é o Espírito Santo que está falando na sua boca. E elas vão ser contundidas com isso, confrontadas com o pecado, e elas vão desejar a salvação da sua alma. Será que não está faltando para nós isso? Esse poder, essa unção? Então nós vamos começar de novo, mas nunca é tarde para começar de novo. Se a tua vida espiritual tem sido um flagelo, uma derrota, uma mesmice, não aceite isso. Não se conforme com isso. Jesus não te chamou para mesmices.
para acomodação. Jesus nos chamou para exercício. Jesus nos chamou para a batalha. Nós estamos na batalha, queiramos ou não. Como nós entendemos a batalha que faz a diferença nas nossas combates, nas nossas lutas, nas nossas vitórias e derrotas. Como você entende e enfrenta a batalha espiritual, é que vai definir as suas derrotas e as suas vitórias. Qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Qual é o ideal que nós estamos tendo? Quem somos nós? Sal. Qual a função do sal? Você está sendo? Está fazendo? Nós somos luz. Qual é a função da luz? Está acontecendo isso? Então, amados, se você for negativa essa resposta, então vamos mudar isso hoje? Vamos, porque nós somos. Mas a luz, ela pode estar embaixo da mesa. Então ninguém está vendo ela não está brilhando. Ela se coloca no velador, em cima, para iluminar a todos. Nós devemos ser do sal, mas de alguma forma perdemos o sabor. Na Índia, um pastor indiano falou que eles usam muito sal, o sal é barato, e eles compram sacos de sal e deixam dentro de casa. Mas muitas vezes a chuva vem e enche a casa e acaba atingindo aquele saco de sal, se não for protegido a tempo. O que acontece? O sal perde o sabor. Aí, como lá também não tem muito calçamento nas ruas, ele pega esse sal que já perdeu o sabor e eles espalham nas calçadas e batem ali e as pessoas passam. E Jesus falou aqui, se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Sabe o que é isso, amados? As pessoas ridicularizam você. As pessoas se riem de você. Zombam de você quando você fala, porque você ia falar para mim, olha a sua vida, olha o jeito que você anda, olha só. Isso é ridicularizar, isso é pisar. E Jesus falou, se o sal se tornar sem gosto, sem sabor, vai ser pisado, ridicularizado. Mas você não pode aceitar isso, porque você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. E se de alguma forma você foi enganado, iludido com o Evangelho falsificado, diluído, você está ouvindo o verdadeiro Evangelho agora, que você deve e tem de ser sal, porque a Bíblia diz que você tem de ser sal, que você é sal, e você tem que fazer a diferença. Então assuma a sua posição em nome de Jesus, diga: eu vou ser sal. Eu vou fazer a minha parte, Senhor, com a tua ajuda, no teu Espírito Santo. Eu vou ser sal na minha casa, eu vou ser sal na escola, eu vou ser sal no trabalho, em qualquer lugar que eu estiver, no prédio onde eu moro, eu quero fazer a diferença. Até agora eu não tenho sido nada, não tenho salgado, eu não tenho iluminado ninguém, nem eu mesmo. Mas Jesus pode mudar isso, porque nós hoje estamos falando sobre isso, porque somos uma igreja missionária. E se somos missionários, estamos ganhando almas lá do outro lado do mundo, e por isso somos salvos, e por isso somos luz. Mas e aqui? E a nossa missão onde nós moramos? E a nossa missão na nossa casa, com nossos filhos? E a nossa missão que Deus tem nos entregue nas mãos? Cada filho é uma alma preciosa, amados. Nós criamos nossos filhos na igreja, e com falhas também, mas criaram na igreja. E o dia que nós saímos para missões, os nossos filhos se separaram de nós, eu orei a Deus. E Deus falou: meu servo, cuida da minha obra, porque dos teus filhos eu vou cuidar. Mas quando nós deixamos os nossos filhos, amados, eles escolheram caminhos tão errados, tão tortuosos. A gente chorava, a gente se perguntava onde nós falhamos, onde nós erramos. E nós não gostávamos do que estávamos vendo, nem ouvindo. E eu ia falar com o Senhor, e o Senhor dizia: cuida da minha obra, que dos seus filhos eu vou cuidar. E o tempo passa e a gente não vê mudança. Cada vez que tocava o telefone da América, de algum lugar, a gente ficava com medo de alguma coisa ruim acontecer. Mas um dia, o Senhor começou a mudar a história. Deus tem o tempo dele, e o tempo de Deus é perfeito. Nós temos que confiar no Senhor.
Porque no tempo dele, não importa a situação, as circunstâncias, Deus vai agir. E quando Deus age, é para valer. Quando nós fomos agora, esse ano, fazer o casamento da nossa filha, eu tinha falado a Deus e disse: Senhor, já casei tantas moças, tantas filhas. Será que a minha nunca vou poder fazer isso? Mas Deus nos deu essa alegria, porque nós somos fiéis. Nós obedecemos, embora com o coração amarrado, triste, de ver a situação e não poder fazer nada, mas o Senhor disse: cuida da minha obra. E muitas pessoas dizendo: larga tudo, vai cuidar dos teus filhos, eles precisam de você, não adianta você ganhar o mundo e perder seus filhos. E um dia eu falei com Deus: o Senhor não me deu filhos para o inferno. Eu não aceito Satanás levar os meus filhos para o inferno. Porque o Senhor me deu, eles foram criados na tua casa, na tua palavra, e eu quero eles para ti. Não aceito Satanás levá-los. Louvado seja Deus. Nossos filhos estão servindo a Deus, nossos netos também servindo a Deus hoje. Minha filha é diaconisa da igreja lá em Cape Coral, na Flórida. E o meu filho também é diácono e chefe dos diáconos. Aquilo que parecia ser impossível e não ter mais saída, como diz Aquilino, o Senhor mudou minha sorte. Milagres acontecem, Senhor, quando nós obedecemos a Deus. Deus não tem problema com circunstâncias, nós temos. Não importa o tempo que passa, se nós mantemos fiéis ao Senhor, Ele muda as circunstâncias. E como disse José aos seus irmãos, nós podemos falar também para Satanás: bem que você intentou o mal contra mim, Satanás, mas Deus transforma em bem. Aleluia! Deus pega tudo aquilo que Satanás tornou imprestável e faz ser de novo, porque Deus é Deus. Ele não é um homem que minta, que se arrependa. Ele é Deus poderoso, Ele é fiel nas suas promessas, na sua palavra. Mas nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. A sua luz tem que brilhar, minha irmã, meu irmão. O seu sal tem que fazer efeito. Vamos ficar em pé. Não vamos permitir, amados, que o mundo e tudo que está aí prevaleça sobre nossa vida espiritual, sobre nossa comunhão com Deus. Se você, minha irmã, você, meu irmão, tem sido levado, leva uma vida de cristã morna, sem efeito, sem sabor, sem gosto. Está na hora de mudar isso hoje. Não aceite mais isso, porque isso te leva ao mal. A você perder a esperança, a paz e a alegria de servir ao Senhor. Fale com Deus agora. Seja honesta, seja honesto. Diga: Deus, eu tenho sido insípida. Eu tenho sido, Senhor, uma pessoa que não tem brilhado minha luz. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para brilhar. O Senhor me chamou para dar sabor, para conservar. E eu quero ser isso. Portanto, sabe, amados, Deus conhece o nosso coração. Se você orar com o coração sincero agora, Deus ouve a tua oração. Ele muda a tua vida. A partir de hoje, você não vai ser mais a mesma, mas o mesmo. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente diferente. A tua luz vai brilhar como um farol. Aleluia! E você vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença. As pessoas vão se assustar com você e vão perguntar: o que aconteceu com você? E você vai dizer: agora eu estou sendo realmente quem eu deveria ser. Agora estou fazendo realmente o que deveria fazer, como uma pessoa que é salva em Jesus Cristo, que é sal e que é luz. E sabe de uma coisa? O Senhor vai ser glorificado através da sua vida. O Espírito de Deus vai se alegrar com você e vai te abençoar tanto. A tua casa, os teus vão se alegrar com você. Mas é preciso se arrepender, é preciso pedir perdão, é preciso aceitar que você errou, que você falhou.
E diga ao Senhor: eu falhei, eu errei, mas eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar dessa maneira, eu quero mudar, eu quero, Senhor, evoluir na fé. Eu quero ser uma pessoa que seja bênção em casa, bênção no trabalho, bênção aqui no prédio onde eu moro, bênção nos meus vizinhos, em qualquer lugar onde eu estiver, eu quero ser bênção. Faz de mim uma luz que brilha. O Senhor Jesus vai ouvir essa oração, porque Ele chamou-nos para isso. Oh, aleluia. Vamos cantar aquele hino, amado, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Mas quando você falar que não há nada de bom em você, diga: há algo em mim que não é bom, só, porque você já tem o bom em você. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, algo encontrarás que não é bom. Ok? Porque eu não creio que você tem tudo de ruim aí dentro, não. Você tem coisas boas aí que Deus te colocou.